Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula do curso de Apocalipse. Hoje vamos estar falando sobre a grande meretriz. Na aula passada nós vimos as 7 taças da ira de Deus sobre Roma. E hoje os capítulos 17 e 18 de Apocalipse vão mostrar Roma como uma grande prostituta, como uma grande meretriz. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Então, o que acontece agora é algo parecido com o que ocorre às vezes quando estamos assistindo algum filme na nossa TV ou num cinema. E depois de mostrar a cena num todo, a câmera começa a percorrer mostrando os detalhes que aconteceram. Já aconteceu de você assistir um filme e ter uma grande explosão, uma cena dramática, e depois a câmera vai mostrando detalhes, né? Vai dando uma espécie de um zoom para mostrar como que tudo isso aconteceu? Pois é o que vai acontecer agora, né? No capítulo 16, nós vimos que Deus despejou as 7 taças da sua ira contra Roma. E com isso, Roma foi totalmente destruída. Agora, o livro de Apocalipse, no capítulo 17 e 18, vai mostrar quais foram os efeitos dessa destruição. Qual foi a consequência da queda da cidade imperial e como que isso também afetou todas as pessoas, todos os reinos que viviam dentro do Império Romano, que dependiam de Roma para fazer o seu comércio, para fazer transporte marítimo. Então, não só a cidade de Roma, mas várias outras regiões ao redor de Roma dependiam do Império Romano para o seu comércio, para sua subsistência. E com a queda de Roma, como que tudo isso foi afetado? Então, na verdade, o capítulo 17 e 18 são dois capítulos que vão estar mostrando os detalhes do que já aconteceu no capítulo 16, que é a punição de Roma por parte de Deus. Então, e para mostrar isso, para mostrar essa queda de Roma, a figura da meretriz, a figura de uma prostituta é usada aqui nos capítulos 17 e 18. O Apocalipse já vinha chamando Roma de Babilônia, né? A cidade que castigou os israelitas, que levou os israelitas como escravos na Mesopotâmia, no Velho Testamento. E agora, então, o capítulo 17 e 18 mostram o castigo de Roma por suas imoralidades espirituais, como se fosse uma imoralidade sexual. E depois o capítulo 19 mostra o júbilo dos cristãos, do povo de Deus, por Deus ter executado a sua justiça com a queda de Roma. E o capítulo 19, né, que nós vamos ver os capítulos 19 mais para frente, na próxima aula, também vão mostrar qual foi o destino final do dragão, da besta e do falso profeta, né, que resistiram a Deus em todo esse drama apocalíptico que estamos estudando, ok? Então, vamos começar pelos capítulos 17 e 18, né? Capítulo 17, como eu já disse, é um replay do capítulo 16, onde no capítulo 16 falou da queda de Roma, e agora o capítulo 17 vai mostrar detalhes dessa queda. Então, capítulo 17, versículo 1, o texto diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então,
Mais tarde, no versículo 18, ainda do capítulo 17, o texto vai falar: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, o capítulo 17 começa chamando Roma de a grande meretriz, a grande prostituta, e no próprio versículo 18 deixa claro que ele está falando de uma grande cidade. Os cristãos na época de João não poderiam entender outra coisa olhando para esse capítulo 17 que não fosse a cidade de Roma, a mãe das meretrizes, a mãe das abominações da terra, como é falado aqui no versículo 5. Podemos hoje pensar em tantas outras cidades ou regiões ou até mesmo pessoas, mas o contexto do capítulo 17 dentro do livro de Apocalipse, na época de João, os cristãos só poderiam pensar naquele império que estava afligindo cada um deles. E o versículo 1 ainda fala que ela estava sentada sobre muitas águas. E depois o versículo 15 vai também nos mostrar que o que ele está chamando de águas aí são povos, multidões, nações e línguas. Então, as águas representam toda a vastidão do Império Romano, todo o domínio que o Império Romano alcançou. E o versículo 3 vai mostrar que é uma besta escarlate. Então, a besta já foi identificada no capítulo 13 como sendo o Império Romano, a primeira besta, sobre qual agora Roma, a grande meretriz, estava reinando. Então, a cidade de Roma era a capital do grande Império Romano. Versículo 8 do capítulo 17 fala aquela que era e não é. Então, já vimos que essa é uma representação simbólica da história dos imperadores romanos com relação à igreja. A ideia de que a besta era provavelmente indica as perseguições no passado encabeçadas por Nero, que parecia que com a morte de Nero não iria mais acontecer nenhuma perseguição contra a igreja, mas agora, com Domiciano no poder, essa perseguição voltaria. Por isso que ele termina falando, parecia que era e não é, mais aparecerá. Então, o que parecia que ia acabar a perseguição contra os cristãos com a morte de Nero, agora com Domiciano tudo estava recomeçando. E já vimos muito dentro do livro de Apocalipse, Deus mostrando esses detalhes para o povo da igreja. E o versículo 9 talvez é um dos versículos que mais nos chamam a atenção. Né? Ele fala que de fato Roma estava sobre 7 colinas. Né? Essa grande meretriz está sentada sobre 7 colinas, que realmente a cidade de Roma foi construída sobre 7 montes. E o que pode mais nos chamar a atenção são os versículos 9 a 11, como ele fala que tinham 7 reis. E aí fala que o 8º rei era realmente o rei que traria mais perseguições, mais problema para o povo de Deus. Se a gente pensar aqui o 8º rei é Domiciano, né, podemos ver que outros 7 reis já se passaram. Augusto, César, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito e, finalmente, o 8º rei agora é Domiciano, porque o versículo 9 desse Apocalipse capítulo 17 vai falar assim: aqui se requer mente sábia. 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Também são 7 reis. 7 reis. 5 já caíram. Então, de Augusto César até Nero, 5 reis já tinham passado. Um ainda existe. Depois, Vespasiano se tornou rei. Outro surgirá
mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Então, o império de Tito durou muito pouco tempo, não completou o ano. E aí, versículo 11, a besta que era e que agora é o oitavo rei, um dos sete, e caminha para a perdição. Então, mais uma vez, ele destaca aqui o oitavo rei, que no capítulo 13 ele tinha chamado de a besta 666, né, que tinha perseguido o povo de Deus, que estava se fazendo passar por Deus. Já falamos no capítulo 13 que essa besta 666 refere-se ao Império Romano e principalmente ao imperador Domiciano, que intensificou as perseguições contra os cristãos. E agora, o capítulo 17, versículo 11, vai chamá-lo de o oitavo rei, o oitavo imperador, a oitava cabeça a reinar sobre Roma. E o versículo 12 vai falar que ele só conseguiu fazer tudo o que fez porque ele tinha 10 chifres. E o próprio versículo 12 vai falar que esses 10 chifres são 10 reis. O versículo 12 começa dizendo: os 10 chifres que você viu são 10 reis. Então, os reis e governantes dos países aliados a Roma, que conquistados pelo Império Romano, se tornaram dependentes do favor de Roma para se manter no poder, para participar de toda a corrupção que acontecia no Império Romano. Então, eles tiveram que se unir a Roma, apoiar o Império Romano. E muitos deles estavam perseguindo também esses reis, perseguindo o povo de Deus. Então, esses reis apoiaram Roma, tornaram-se aliados de Roma contra o povo de Deus. Na verdade, contra o Cordeiro e os seus inimigos. Já vimos isso nos capítulos anteriores. Então, agora o livro de Apocalipse está garantindo que aqueles que participaram dos privilégios, tiveram as regalias que o Império Romano proporcionou, agora com a queda do Império Romano, com a queda da meretriz, eles também partilharão do seu destino, né? Ou seja, sofrerão junto com Roma a destruição do Império Romano. E a consequência disso, o versículo 16 e 17 fala que eles odiarão a meretriz. Então, com a queda desses reinos, com a queda do próprio Império Romano, a destruição foi tão grande, a gente vai ver isso daqui a pouco no final do capítulo, que todos sofreram, né? O comércio sofreu, o transporte marítimo sofreu, os reis perderam seu poder. O que Roma mais temia aconteceu. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que Roma sempre se preocupava com que não houvessem rebeliões e tumultos dentro do Império Romano, para que não viessem ameaçar o que a Roma chamava de Pax Romana. Então, a paz romana. Então, Roma nunca permitiu que os povos dominados por Roma causassem tumultos e rebeliões, com medo disso, desestruturar o Império Romano. Mas foram essas rebeliões, esses tumultos que vieram exatamente a destruir ou até implodir o Império Romano. Capítulo 18 começa a falar que, então, já anunciou a queda de Roma e agora, capítulo 18, versículo 1 a 3, é feito um anúncio. Na verdade, assim, João está vendo a queda do Império Romano aqui, ou a queda da Babilônia, a queda da meretriz, a queda da besta, né, várias interpretações para Roma aqui, que ainda não tinha acontecido, vai acontecer lá pelo ano 476, enquanto João ainda está no ano 95, então quase 400 anos na frente iria acontecer a queda de Roma, mas ele já está vendo isso e anuncia como algo que já tivesse acontecido, para dar essa garantia para o povo de Deus,
que a vitória do povo de Deus contra Roma estava garantida. E isso, né, faz com que João dê uma série de avisos, né, versículos 4 a 8, que a queda dos inimigos de Deus causariam. Primeiro, né, podemos ver aí no versículo 4 que quem é cúmplice do pecado também participará das punições. Então, a mesma forma que Roma foi punido, os aliados de Roma também seriam punidos. O versículo 5 mostra que a paciência de Deus tem um limite. A longanimidade de Deus tem um limite. Chega uma hora em que Deus executa o seu juízo. Chega uma hora que Deus fala, agora chega. E podemos ver isso várias vezes ao longo da história. Podemos ver isso no dilúvio, quando Deus ficou alertando o mundo que eles estavam em pecado e precisavam abandonar o pecado para não serem destruídos. Quando finalmente Deus executou o seu juízo contra, né, todos os habitantes na época de Noé. Vimos juízos parciais de Deus, como quando ele destruiu Sodoma, quando destruiu Gomorra. Então, a paciência de Deus tem um limite. Em alguns momentos ele executa o seu juízo contra um determinado povo, ou até mesmo contra algumas pessoas, né? No Novo Testamento vemos em Atos capítulo 5 a morte de Ananias e Safira, quando eles desobedecem a Deus, quando tentam enganar o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado, né? E o versículo 6 fala que recebemos de acordo com o que fazemos. Então, aqueles que estavam apoiando o Império Romano e praticando os mesmos pecados seriam punidos, né, com o mesmo rigor que Roma seria punido. Então, todo versículo 7, a gente está aqui no capítulo 18, vai mostrar que todo o orgulho e a luxúria, né, a forma que Apocalipse chama todos os pecados que Roma cometeu contra Deus e contra o povo de Deus, seriam punidos. E termina mostrando que a punição do Senhor seria rápida e completa. E com isso, versículos 9 a 19 do capítulo 18 mostra os lamentos. Então, como já falamos no começo da aula, os reis começam a lamentar o fato que com a queda de Roma eles não têm mais poder, eles não têm nem mais autoridade, porque Roma foi saqueada e invadida pelos bárbaros. E todos os reis que estavam no poder foram derrotados, mortos, e aqueles que não foram mortos perderam o trono pelos bárbaros que invadiram Roma. Versículos 11 a 16, eu convido você a ler com calma, aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 18, versículos 11 a 16. Por exemplo, o versículo 11 diz: os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então, a queda de Roma causou um caos comercial. Nunca o mundo conheceu um período tão propício ao comércio, né, às transações comerciais, como durante o Império Romano. Roma conservou as estradas com muita proteção, conservou os mares. O mar Mediterrâneo era um mar seguro para os marinheiros viajarem e fazerem comércio. Por isso que o versículo 17 vai falar na segunda parte: todos os pilotos, todos os passageiros, marinheiros dos navios e todos os que ganhavam a vida no mar ficarão de longe ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lamentarão, lançarão pó sobre a cabeça, lamentando e chorando. Então, com a queda do Império Romano, já falamos isso em aulas passadas, o mundo caiu na Idade das Trevas. Porque, por exemplo, o mar Mediterrâneo, que era seguro,
o transporte marítimo para a fins de comércio, por exemplo, tornou-se um mar cheio de piratas, um mar inseguro. O comércio foi abalado, os comerciantes, os marinheiros não puderam mais fazer as suas transações comerciais. Então, a queda do Império Romano trouxe um caos, não só para Roma, mas para o mundo inteiro. O mundo foi abalado. Até hoje, 2000 anos depois, nunca é mais essa região que é, vamos dizer, em volta do mar Mediterrâneo, se tornou tão segura para suas transações comerciais, para suas navegabilidade, como era no Império Romano há 2000 anos atrás, consequência do pecado. E agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 20, 18, 20, depois de toda essa destruição de Roma. O versículo 20 fala: celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. A Bíblia vai falar que os céus, os santos, os apóstolos e os profetas estão celebrando. Apocalipse apresenta o povo de Deus celebrando. E alguém poderia perguntar: como é possível o povo de Deus estar feliz e celebrando tanta destruição, tanta desgraça? Como eu acabei de falar, a queda de Roma causou um retrocesso na história da humanidade. E agora o versículo 18 mostra o povo de Deus celebrando. Celebrando o quê? Na verdade, o povo de Deus não está celebrando a desgraça acontecida, mas a justiça divina realizada. Se voltarmos para o versículo 20, o texto vai falar: Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês, povo de Deus. Então, o povo não está celebrando a desgraça, mas está celebrando o fato de Deus ter executado a sua justiça contra o pecado e contra os pecadores. Mais tarde, no capítulo 19, a primeira parte do capítulo 19, versículos 1 a 8, como já falei no início da aula, todo o capítulo 19 mostra a celebração do povo de Deus. E, de novo, não celebrando a desgraça, não celebrando o caos que o mundo passou a viver, mas celebrando a justiça de Deus, celebrando aquilo que Apocalipse está falando desde o início, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus continua reinando sobre todos os reis aqui da terra. Parecia que Roma estava no poder, parecia que Roma tinha controlado todas as coisas, mas Roma, na verdade, estava ofendendo a Deus, matando e perseguindo o povo de Deus. E Deus tocou as 7 trombetas, alertando o Império Romano que ele iria cair. E eles não se arrependeram. E agora veio a punição de Deus contra o pecado e, consequentemente, contra o pecador. Então, por isso, Deus executou a sua justiça. E isso está sendo celebrado. Que Deus ainda é Deus, que Deus ainda controla todas as coisas. Por mais que, olhando para a terra, pareça que os homens estão no poder. No momento de Deus, ele age. No momento de Deus, ele executa sua ira contra o pecado e contra os pecadores. Convido você, a refletir com um pouco mais de detalhes esses capítulos 17 e 18 e tirar suas próprias aplicações para a sua vida, para os nossos dias. E no próximo capítulo 19, na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre essa celebração do povo de Deus e a vitória final, não só contra Roma, mas contra Satanás. Então, até a próxima aula. Que Deus nos abençoe.